Bom dia, hoje o dia tá maravilhoso pra mim, pro Malheiros, pro José. Só não tá maravilhoso pra quem? Khalil Rontri, que apanhou igual um condenado do Alex Poitin. Mais uma vitória do nosso índio brasileiro, chama. Brasileiro mostrando aí 3 defesas de cinturão em menos de 7 meses. É o orgulho do Brasil, cara. Chama, um abraço, um abraço. Um dia eu vou cuidar do patrimônio do Poitin. É o lutador do ano. Cara, sensacional. Então, o que temos hoje de notícia, além da vitória do Alex Poitin, que com certeza é a maior notícia que a gente tem hoje, né? Que é o balanço do primeiro turno das eleições municipais. Tivemos aí mais de 21% de abstenção no total dos votos brasileiros. Então, uma abstenção muito grande. Os 5.569 municípios brasileiros tiveram a votação para prefeito. Alguns permanecem segundo turno. E foram eleitos mais de 51 mil vereadores aí. Então, comecem a trabalhar para pagar seus impostos aí, viu? Vamos lá, que tem muito verba de gabinete pra gente custear. Muito assessor sendo contratado. Os famosos aspones. Então, vamos lá. Outra notícia aqui relacionada ao Oriente Médio, a gente tem um bloqueio dos Houthis no Mar Vermelho. Os Houthis, basicamente, são um grupo terrorista armado que é financiado pelo Irã. Inclusive, o Matheus trouxe aqui a definição, o conceito deles, que é muito interessante para você ver. E ali, como no Mar Vermelho a gente tem o canal de Suez, onde passa mais de 15% do comércio internacional, né, marítimo, a gente tem aí um problema muito grande, que é essa interrupção do transporte ali entre o canal de Suez por causa desse bloqueio dos Houthis. É complicado. Achou aí o conceito de... Morte aos Estados Unidos, morte a Israel, maldição aos judeus e Alá é o maior. Você vê aí que é só gente boa, querendo o bem da sociedade. Um povo do bem. Então vamos lá. Hoje, o que é esse programa aqui? Você que nunca assistiu. É o Soco Matinal. Um programa compilado onde tem as principais informações aí de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro para você começar o seu dia sendo mais inteligente ainda do que você já é. Ao meu lado eu tenho o Douglas Ribeiro. Opa, Matheus Malheiros. É o hábito. Isso? É que você não vem? Você conseguiu ofender 2 pessoas ao mesmo tempo. Tanto você Eu me senti ofendido e o Douglas deve se sentir também. Aí você vê, falta amor no coração. Pois é. Dá o seu bom dia. Bom dia. Pronto. Dá o seu bom dia, José Jagger. Tá cada vez mais difícil gravar esse programa com vocês, cara. Por quê? Mas eu tenho que segurar muita risada. Acordar cedo não... O pior Acordar cedo são é as bom. sonoplastias que tem nos índices. Que É bem sonoplastia? problemático manter a seriedade. É o Lucas que tá colocando lá. Ah, é da produção agora? Produção, aqui é um programa de produção. De tradição, com certeza. Então vamos lá, dê o seu bom dia. Bom dia a todos. Então vamos lá, os índices com a sonoplastia do Lucas, Tá pra você autorizado? que não sabe. Autorizado. O Luiz. Lucas pode fazer a sonoplastia. Perfeito. Pode, tá autorizado. Então, nos Estados Unidos, a gente inicia a semana com uma ligeira queda, principalmente acompanhando as tensões no Oriente Médio. Então, o Dow Jones caindo 0,34, S&P 0,38 e o Nasdaq 0,45, naturalmente, uma queda maior justamente porque é mais volátil. Um índice composto muito por ações de tecnologia. Na Ásia, a gente tem o mercado da China fechado devido ao feriado da Semana Dourada, e o mercado, no geral, operou em alta, com destaque para o Nikkei do Japão, que teve a maior alta dentro aí do pregão. E dentro do índice a gente teve as ações da Nintendo saltando 4,4%, né, após rumores de um possível aumento do fundo soberano da Arábia Saudita ali no quadro de acionistas da empresa. Inclusive, falando em Ásia, acredite se quiser, mas segundo uma agência de notícias dos Estados Unidos, na China, tem igrejas trocando imagens de Maria e de Jesus Cristo por líderes do Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping e o Mao Zedong. Nossa, aí é loucura mesmo. Aí é tenso. Não é nem indicado por um deus mais, né? Agora é o próprio deus. Agora, exato. Interessante. Na Europa, a gente tem o mercado operando aí perto da neutralidade. Iniciou a alta acompanhando o fechamento dos pregões na Ásia e o payroll positivo dos Estados Unidos, mas acabou virando, sabe-se lá por quê, e opera em leve baixa. E nas commodities, por fim, a gente tem o minério de ferro sem negociação por conta do feriado na China, e petróleo WTI e Brent, ambos em alta aí de quase 2%, com o aumento das tensões no Oriente Médio e a nova fase da guerra, segundo Israel. E antes de entrar para as notícias internacionais, eu queria ressaltar o quanto que o slide ficou mal feito aí pelo nosso querido Matheus Malheiros aí, onde ele esqueceu de mudar muita coisa. É sempre bom... eu mudei, mas eu não coloquei. Então, tem a corrida de moedas. Agora estamos cobrindo o Bolívar venezuelano, para você que quer acompanhar a inflação da Venezuela, além do Kwanza e do peso argentino. Dólar e euro também. Então, pode acompanhar aqui nos slides. Isso aí foi proposital, não foi um erro. Entendi. Que fique muito claro. Piorou ainda, pior ainda então. Então começamos agora com as notícias internacionais. A primeira, infelizmente, é sobre mais um furacão que assola os Estados Unidos.
dessa vez com o nome de Milton, né? Ele pode atingir intensidade 3 Não é nome de mulher. e não nome de mulher dessa vez. Esse é um grande furacão que ameaça a Flórida, né? Semana passada a gente falou sobre o Helene, que também causou aí mais de 168 mortes até então e muita destruição. E a gente tem mais um furacão ali na costa americana. O Milton tá escalando. O Milton era uma tempestade tropical e agora virou um furacão que já chega com ventos de 128 quilômetros, podendo alcançar até 188 quilômetros. E as condições atmosféricas lá do Golfo do México, as águas quentes, colaboram muito para que esse furacão escale de tal maneira que seja um perigo real para muitas e muitas pessoas. Além de que o furacão Milton será o segundo grande furacão a atingir os Estados Unidos em 2 semanas após o Helene. Então, num curto período de tempo aí, os americanos já estão sofrendo com mais um desastre natural aí que pode acontecer. Inclusive, a contagem de mortes, o Edson falou que 160 alguma coisa, já chega a 225. Então, mais pessoas ainda faleceram, o que é uma baita perda, com certeza, para muitas famílias aí. Em questão de prejuízos, já foi calculado e estimado que os prejuízos deixados por esses furacões aí podem chegar até 250 bilhões de dólares. E, inclusive, nas áreas de cultivo de frutas cítricas da Flórida, que também é uma preocupação, que isso com certeza vai fazer com que o preço das frutas e os alimentos inflacionem lá nos Estados Unidos, causando, além de todos os estragos, as mortes, ainda uma alta nos preços lá dos Estados Unidos da alimentação das pessoas, que é mais um problema aí causado. Isso impacta também no preço das frutas aqui do Brasil, que a gente exporta, né? Tudo está interligado, então, de certa forma, a gente pode ter uma alta de preço, inclusive, aqui. Inclusive, falando em frutas cítricas, se for pegar dentro das commodities, o suco de laranja é negociado. E ele teve uma alta, assim, uma das maiores do último ano, quase dobrou de preço. O suco de laranja. Mas suco de laranja é uma commodity muito grande, na verdade. Tem muitos países que compram e negociam o suco. Pois é, lá nos Estados Unidos, por exemplo, você vê a galera com uns galão de suco de laranja. Inclusive, normal. uma curiosidade, quem faz academia e está num bulking muito violento e de muitas calorias, costuma usar o suco de laranja junto com as refeições para aumentar a densidade calórica. Isso aí é verdade, Muito porque se você, inclusive, estiver num cutting, né, se você estiver perdendo ou querendo ter mais proteínas ali, perdendo peso, igual eu tô agora pra gordura luta, e ganhando. você não pode tomar suco. É melhor tomar uma Coca Zero do que um suco de laranja. Suco Por de incrível laranja que tem muitas pareça. calorias. Porque tem muita caloria, apesar de ser mais saudável. Mas no bulking ele é um melhor amigo de quem não consegue comer muito, né? E tem a vitamina C, Vitamina ajudar na C. imunidade. Exatamente. Ajuda a humanidade. Então vamos agora para outra notícia internacional, que é o bloqueio ali no Mar Vermelho pelo grupo terrorista Houthis, né? Esse bloqueio afeta principalmente o comércio global, porque ali naquele momento, no Mar Vermelho tem o Canal de Suez, que faz corta essa volta inteira na África, né, para levar embarcações, passa 15% do comércio global. A gente está falando ali de um local de muito transporte. Só naquele pedaço pequeno ali do Mar Vermelho, a gente já teve mais de 80 embarcações comerciais sendo atacadas. Ou seja, quando a gente tem uma grande quantidade de ataques, o comércio global acaba parando ali por risco de perda de outros navios. Então, infelizmente, a gente vai ter isso que impacta geralmente no preço de tudo, porque muitas coisas passam ali, inclusive coisas que vêm da China para o Brasil. Eu mesmo, quando comprava coisas ali para uma loja que eu tinha, saía da China, passava pelo Canal de Suez, passava na Europa para depois descer para o Brasil, fazer esse movimento aqui. Então, impacta principalmente no comércio global inteiro. Pois é, 15% do comércio global passa pelo Canal de Suez. E um dos mais prejudicados por isso, na realidade, é o Egito, que tem um controle do canal. Cerca de 1,2% do PIB da nação, ou seja, de toda a economia do Egito, 1,2% é por causa do Canal de Suez. O que, dentro do contexto do Egito, que está sofrendo com inflação e falta de moeda estrangeira, no caso o dólar, acaba enfraquecendo ainda mais a economia do país. Então, para conseguir contornar esses bloqueios navais que estão acontecendo pela região, ao invés de passar, né, cortando a África e o Oriente Médio, tem que dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança, que inclusive, fica aí de curiosidade para você, foi contornado pela primeira vez no ano de 1488 pelo navegante português Bartolomeu Dias na rota para as Índias. Então, você tem que fazer todo esse contorno, pode aumentar o tempo do frete em até 2 semanas e o custo em 200%, porque você tem que navegar muito mais, o que pode trazer uma inflação a nível global em todos os países, né? Porque muita coisa é produzida na China
e levada aí para os outros países. Mas quando você tem o frete ficando mais encarecido, você acaba prejudicando toda a economia global e gerando esse aumento de preços. Maravilha. Agora, as notícias nacionais, a gente vai fazer um pequeno balanço aí sobre os resultados do primeiro turno das eleições municipais. A gente teve aí pouco mais de 122 milhões de brasileiros votando, o que mostra uma abstenção de mais de 21%, superando 2016, que a gente teve 17%. Ou seja, a gente teve 4% a mais de brasileiros que deixaram de votar comparado com a última eleição. Além disso, a gente trouxe um comparativo aqui, que o Matheus vai ler, dos partidos que mais tiveram presidentes ali, né? O José vai ler? Eu vou ler. José vai ler? Então, beleza, que mais tiveram presidentes. E vale ressaltar aqui, principalmente o PSD, o MDB e o PP, que tiveram ali... Prefeitos. Prefeitos, né? Temos vários presidentes, presidentes no de Brasil. municípios. Município... Hoje tá difícil. Segunda-feira, pessoal. Segunda-feira. Mas hoje tá morto o programa. Tá um programinha vagabundo hoje. Hoje né? tá. Hoje tá vagabundo. Então Vocês vamos estão jogar mortos. energia lá em cima, ó. Vamos lá. Lembrando, vale ressaltar bastante Aumenta o sol, aqui. bota o sol aqui na nossa Não, cara. abaixa o sol. Isso aí. Essa luz aqui já tá clara demais, cara. Ressaca não deixa. O PT aí, que ficou com somente 252 cadeiras. Surpreendeu. O PT que geralmente em municípios tem várias cadeiras em comparação com o Centrão. A gente teve aí o PSD, o MDB e o PP com mais de 800 e 700 prefeitos, enquanto o PT ficou com 252. Então viu uma queda grande aí. E aqui em Goiânia a situação vai ser complicada também. Até chegou no segundo turno, só que daí você tem o Mabel, que ficou em primeiro lugar. Fui segundo. Nem vi, enfim. Foi pro segundo turno. É. Só que daí o terceiro lugar, que ficou bem próximo lá, foi um candidato do PL, o Não. Fred. Não foi? Não. Oxi. Caramba, você tá ruim, hein, de Porra, eleição. Quem O cara foi? não é goiano, O nada dos Fred pontos, ficou em primeiro, o Mabel em segundo e a Adriana Costa em terceiro. É que eu dormi. Surpreendeu. Não, mas surpreendeu todo mundo. Surpreendeu. As pesquisas diziam. Nossa, mas Mabel virou, o Fred saiu. Bolsonarismo, porque ele foi empurrado pelo Bolsonaro de certa forma aqui. O Bolsonaro veio, fez uma campanha forte e passou em primeiro. Nossa, eu só lembro das carreatas que tinha do Fred. É isso aí. Gente aqui no escritório trabalhando, 8 horas da noite, passando carro do som. É isso. E infelizmente algumas cidades vão ter segundo turno, né? Por quê? Porque mais um mês aí de gráfica, lavando dinheiro a rolo, cabo eleitoral na rua, bandeiraço no sol quente, pra Compra de votos compra de votos solta isso aí, que Brasil. que o Brasil tem. Então, algumas cidades tiveram o benefício aí de ter só um turno pra acabar logo com Edson, eu essas- queria destacar aqui que na comparação PL contra PT, o partido Bolsonaro fica na frente com quase o dobro de prefeituras em relação ao partido Lula. De 523 contra 252. E isso mostra aí, principalmente, a gente sabe que as prévias, sem partidarismo e tudo, a gente não se importa muito com isso, mas as prévias de eleições municipais, as eleições municipais são uma prévia de como vão ser ali as eleições presidenciáveis dos próximos 2 anos, pelo fato de que você tem um apoio massivo da máquina. Mas sabe que eu fiquei triste? O quê? Em Curitiba, o Greca não pôde concorrer à reeleição. Quem que é Grec? Greca? Rafael Todo Greca. mundo odeia o Cris? É o prefeito mais fofo do Brasil. Ele é fofo? Ele é fofo. Ele é mete O fofo? Greca. Não, ele é fofo. Mete fofo ou fofo? Ele é querido pela população. Responde o questionamento Tá, do mas Edson. ele é- As duas eleições dele ganhou no primeiro turno. Aí agora não pôde concorrer à reeleição. Aí fica um abraço. Minhas E condolências daí aí vai pro ter Greg. segundo turno em Curitiba por causa disso. Então já tô errado então. Não tinha que ter segundo turno, não. E nós vamos falar... Teve porque o Greca não tá concorrendo. Não, vamos falar do mais importante agora. Ninguém quer saber de Curitiba, nós queremos saber de São Paulo. Isso que a gente quer falar hoje. Fala aí, Menzinho. Fala aí, o que você acha? Na disputa mais acirrada da história de São Paulo, o atual prefeito Ricardo Nunes foi o candidato mais votado, mas a menos de 1 ponto do segundo colocado, Guilherme Boulos, que ficou a menos de 1 ponto do terceiro colocado, Pablo Marçal. O Marçal não entrou dessa vez. Mas o Boulos agora vai estar com problema, porque os votos do Marçal vão pra quem será? Cara, esse é um ponto, né? E se fosse Marçal e Nunes? Imagina o pessoal do Boulos pensando, ou eu voto no cara do Bolsonaro, ou eu voto no Pablo Marçal. É Aí engraçado. ia ser mais bonito, ia ser mais interessante. Eu não sei ali. Mas em números absolutos, o Boulos foi ao segundo turno por literalmente uma diferença de menos de 60 mil votos para o Marçal. Ao todo, 11 capitais já definem seus prefeitos, enquanto tem mais outras 15 ainda que vão disputar o segundo turno. E Então, aí menos da você? metade. Você aí, espectador do Soco Matinal, dono da Voz da Verdade, quem que você acha que vai levar aí a eleição de São Paulo? Você acha que é o candidato Bolsonaro, nosso querido Ricardo Nunes,
ou o nosso querido Boulos? Quem que você acha aí? Você que votou no Marçal, pra onde que vai direcionar o seu voto aí? Isso é importante. A gente vai fazer uma amostragem É aqui. importante. A gente tem 2.000 pessoas que assistem Qual diariamente. que é a margem de erro aqui da nossa pesquisa? 0%. O que a gente tem O é que verdade. definir aqui, O que se der define aqui diferente é a nas eleição lá. eleições, foi roubado, então. É Fraudado. Foi fraudado, se fraude. der diferente do que a gente define aqui. Isso, fraude, quem falou foi o Malheiros, que o CPF dele, se puder falar aqui. Eu não falei isso. Querido A UVP Xandão, não falou isso. não. A nossa pesquisa que estaria equivocada, perdão. A gente nunca tá equivocado. Então você aí, eleitor que voltou no Marçal, né? Você vota hoje no Ricardo Nunes ou você vota aí no dia... Você vota hoje? Hoje não. Hoje já mudou na consciência, né? Viu? Você vai votar no segundo turno aí no Ricardo Nunes ou Vamos no fazer Guilherme uma pesquisa Boulos? anônima aqui, então. Deixa nos seus comentários em quem você votaria. Mas não é anônimo. Enfim, deixa aí nos comentários, porque a gente quer saber, a gente vai fazer uma amostragem, o Douglas vai planilhar tudo e vai apresentar aqui pra Ele vocês. vai ficar feliz depois de ver esse E debate. vai apresentar por... Por gráfico de pizza. Eu prefiro de rosca. Acho mais bonitinho. Chama de gráfico de rosca? É. Porque o gráfico de pizza ele é um círculo completo, né? O gráfico de rosca você tira um pedacinho do meio, fica mais bonito. Fica uma rosca. Vamos lá, BMW anuncia 1,1 bilhão de reais em investimentos entre 2025 e 2028, né? A BMW então anunciou um novo plano de investimentos no valor de 1,1 bilhão para o período entre 2025 e 2028, visando a produção de novos modelos e desenvolvimento de tecnologias em sua fábrica em Araquari, Santa Catarina. Exatamente. A Bayerische Motorenwerk, para quem fala alemão, fábrica de motores da Baviera para os mais íntimos, e BMW para as massas, anunciou investimento Tá de inventando palavra aí, ó. Anunciou o quê? Vai lá, BMW. Anunciou o investimento de 1,81 bilhão entre 2025 e Black Myth 2028. e o Kong. Exatamente, a Black Myth e o Kong, que a gente não jogou ainda, inclusive, vai investir 1,1 bilhão entre... Meu Deus, cara. Nossa, velho. Vamos lá, segunda-feira, mantenha um programa de tradição. Força, vai lá, BMW. Então, por favor, sem sonoplastia, sem interrupções. 0 interrupções. 1,1 bilhão de reais de investimento em Araquari, Santa Catarina. Já vai somar os mais de 500 milhões investidos em 2021 para modernizar a fábrica e trabalhar com os modelos híbridos plug-in, como o X5, que já foi apresentado às autoridades brasileiras e vai começar a ter produção em série dentro das próximas semanas. Maravilha. Reforçando o compromisso com a inovação no mercado nacional. Novamente, Black Myth, Kong e BMW. É isso aí. Máquina. Inclusive, o Black Myth Wukong, fiquei muito decepcionado, não foi indicado pro Game of the Year. Você viu? Não vi? Foi o jogo mais vendido, o jogo mais jogado, o jogo mais hypado e não foi indicado para jogo do ano. Que mostra aí que os organizadores do evento não querem aceitar Sabe que um por quê? chinês fez um jogo melhor. Sabe por quê? Porque o jogo do ano foi o Hexa da seleção brasileira em cima da Argentina. Ser campeão é maravilhoso, mas em cima da Argentina é muito melhor. Mas isso é a opinião de vocês e ninguém se importa com ela. Seguimos então com a... Sobre o Hexa do Brasil em cima da Argentina? Ah, você tá falando de joguinho? Não, de jogo Jogo de Brasil. verdade? Do jogo de futsal, porra. Ah, então tá bom. maluco? Então a gente é do esporte aqui, ó. Isso, volta. Pode falar de novo essa notícia. A seleção brasileira foi hexacampeã Hexa. do campeão do Campeonato Mundial de Futsal em cima Futsal. da Argentina. Ou seja, ser campeão é bom, mas ser campeão em cima de Castelhano é muito Castelhano. melhor. Com a atuação épica do goleiro William e gols do Ferrão e Rafa Santos. A seleção brasileira Rafa venceu a Argentina Santos. por 2-1 no final da Copa do Mundo de Futsal e se consagrou hexacampeã mundial de futsal. Então, no cenário que tange esportes, com o Poitin destroçando Uau, a cadê o casa... Rodrigo? Imagina o Poitin no futsal. Não vem. Não falando do Poitin, não, cara. Ele quebrando todo mundo no meio de campo. Não, vocês estão levando o Poitin na brincadeira aí. Não pode falar Não, isso. é pra ele quebrar o time inteiro no futsal. Mas como você vê essa notícia, Edson? Você que viu aí a seleção ser campeã algumas vezes. Eu não assisto futsal, eu não percebi, sinto muito, queria ter assistido pra comemorar junto, mas não tive tempo aí, porque eu tava acompanhando um outro jogo que era a corrida eleitoral no domingo. Então, continuamos aí agora. Antes de entrar no quadro das notícias não tão irrelevantes, a gente vai ler os comentários do vídeo anterior que vocês deixaram aí pra gente.
Tem o Mentalidade Bélica que disse: ouço todo dia na estrada, sou caminhoneiro. Salve do litoral catarinense. Então, um abraço aí, litoral catarinense, Penha, Balneário Camboriú, toda aquela cidade. Itajaí, Penha, Praia cidade Brava, do Beto Carreiro. Praia Cidade do do Beto Rosa. Carreiro. É Penha? Eu falei, Penha? A Penha, a Exatamente. gente tá. Eu já fui lá, eu lembro. Muito Muito bom. bom. Já fui lá, Edson? Já fui. Que legal. Fui lá Cara. mesmo. E o Irã Hudson que disse: escuto no dia seguinte, pois estou em Melbourne, Austrália. Ó, temos gente de fora aqui. E o salve produtor que vocês, meninas da UEP Capital, são todos inimigos da tristeza. Não vou ler esse comentário, não. Vai lá, lê o seu comentário, Matheus Malheiros. Tem um comentário aqui do @SonataAmpan. Não dá pra prestar atenção com o Edson de fundo falando a última palavra, mano. AUKDPKWD%. Renda. Econômico. De fato, é complicado. Tem aqui um comentário do @BernardoBelarmino3336, Curitiba, Paraná, terra do Malheiros. Um salve pro meu conterrâneo. Forte abraço, Piazinho. E aqui o comentário do @CaioMaturo1318. Conseguiram comprar os ingressos do Linkin Park? Vocês Não. não, eu comprei. O Edson conseguiu. Que eu sou melhor A que gente não. Então, Fiquei muito chateado. seus comentários. Vou ler o comentário da Amanda Maia 9942. Escuto vocês de Passo Fundo, RS, cidade que eu já conheci muito. Você já conheceu Passo Fundo também, não Não. conheceu? Passo Fundo Não não. passou por lá? Ainda não. Seu pai conheceu, você tem certeza. Falando nesse Passo Fundo Edson, eu quero trazer uma curiosidade pra vocês. O Edson ele tem uma capacidade incrível de imitar uma avó. Tem mesmo. Alemão. Uma avó mesmo. alemã, mais Se vocês especificamente. pedirem nos comentários, eu vou imitar. A próxima notícia não tão Bolacha relevante pintada. do próximo programa, eu trago imitando Bolacha uma coluna. pintada. E eu vou ler mais um comentário da Gabriela Matos, 810, que fala: moro em Cuiabá, Mato Grosso, trabalho por todo o interior do Mato Grosso, inclusive Canarana. Ah, aí sim, qual que é o nome e dela? amo Goiânia. Qual é o nome dela? Gabriela Matos. Gabriela Matos. Abraço. Mais uma coincidência. A gente tem um evento da empresa e o Edson, lá de Canarana, no Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. do Mato Grosso, encontrou um amigo dele de infância, que foi o responsável pelo buffet do evento da empresa e não foi combinado. É isso aí. Vocês veem o quanto que o mundo ele é doido. Então. É sério isso? É sério mesmo. Lá? E ele O tirou Nelson uma era meu amigo de foto infância. com o amigo, Não perdeu pode. a foto, sério? Era eu meu amigo achei de e infância. devolvi pro Edson. Então foi você que entregou pra mim? Eu que te entreguei a foto que você derrubou no chão e Então, perdeu. maravilha. Mas esse é um programa. Hoje vocês estão fugindo do assunto. A próxima vez que fugir do assunto aqui, a gente vai sair na mão. Fechou? Autorizado? Então vamos. Tá autorizado. Embraer, próxima notícia não tão relevante. Acabou, não vai ter mais leitura de comentários. Se vocês quiserem que imite uma coluna no próximo programa aí, deixe nos comentários. Acabou? Sem comentário. Embraer revela modelo do primeiro jato autônomo do mundo, empresa brasileira aí de produção de aeronaves. Embraer inovando. Eu quero ver quem que vai ter coragem de entrar num jato que Pois anda é, nem sozinho. cockpit tem o jato, na Mas realidade. hoje em dia tudo é computador. Ele não tem a Você já- cabine dos pilotos agora, só tem um assento lá, uma tela touchscreen. pra você- Ninguém Não. nem vê os pilotos mais hoje. se É nem um tiver- drone. É um drone grande que voa com gente dentro. Pronto. Os caras vão controlar com controle remoto. Isso não Enfim, faz sentido. O José é contra a inovação, agora você, Matheus Pois é. Malheiros. A notícia. A notícia essa anunciou. É só isso. É só isso. É, mas ainda tá em fase conceitual, sem data de ainda é um desenvolvimento. conceito, não O saiu anúncio dá indício de onde está o foco das empresas de aviação em relação ao futuro do setor, né? Eu acho muito interessante aqui um fato muito legal das empresas de aviação. Para você ter uma ideia, a indústria de aviação está avaliada em 762 bilhões de dólares. Isso mais do que o PIB inteiro da Argentina, que é de 640 bilhões de dólares, e um terço do PIB brasileiro, que é de 2,17 trilhões. Pra vocês verem como a empresa de aviação é um negócio forte, né? É, e a Embraer é muito respeitada lá fora. A gente às vezes não valoriza o quanto que a Embraer, uma empresa de produção brasileira, bate de frente com Boeing e com várias outras empresas grandes. Então, a gente tem um tesouro nas nossas mãos que é a Embraer. É um tesouro. Beleza, então. Recado final. Você quer dar o recado final hoje, Matheus? Você tinha falado que queria. Não, eu vou dar hoje mesmo. Não pra posso ver se deixar você vocês queria. soltos, não. Recado final, José Jagger, vai. Foi gracinha dele. Ele já tinha falado no começo do programa. Não, então aqui, ó, hoje antes de começar o programa, surgiu uma curiosidade pra nós aqui do programa. Como que são definidos os nomes dos furacões aí que passam pelo mundo afora? E esses nomes seguem algumas regras da OMM,
que é a Organização Meteorológica Mundial. E a lista é composta por 21 nomes alternados entre masculino e feminino em ordem alfabética. As letras Q, U, X, Y e Z não são usadas, pois são poucas as pessoas com nomes que começam com essas letras. Quando ocorrem mais de 21 furacões por ano, a OMM usa nomes do alfabeto grego. Outro fato muito interessante aí. O que seria o nome do alfabeto grego? Não faço ideia. Dá um exemplo. Deve ser Zeus, Poseidon, coisa assim. Alfa, ômega. Mas Beta. essas são letras. Enfim. Continua. Só que olha que interessante. Quando um furacão causa muitos danos, o seu nome é retirado da lista. Então eles têm uma lista fixa lá, que a cada 6 anos caduca. E aí eles jogam os nomes, repetem os nomes. Mas aí, por exemplo, o furacão Katrina e o furacão Maria, que devastaram de uma maneira imensa por onde passaram, eles já retiraram da lista, então não vai existir outro furacão Katrina. Não pode repetir. Não pode repetir. Não pode repetir quando ele causa danos extremos. Entendi. Se for um furacãozinho ali, passou ali um furacãozinho, não fez nada, aí eles podem repetir num próximo intervalo de 6 anos. Então o Katrina só existiu aqui, ele nunca mais vai existir. Imagina falar que tá vindo outro Katrina. É porque meio. a pessoa compara com os danos causados pelo furacão grego. É meio Faz sentido. delicado, né? Faz falar sentido. isso. Então fica aí o recado final de hoje, um pouco mais de conhecimento e curiosidades. Esse programa também é cultura, né?